doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez está conosco Divaldo Franco. O Divaldo hoje vai falar para nós sobre um tema muito interessante que tem perturbado muitas pessoas, a depressão. Divaldo, por favor. A palavra depressão vem do italiano, do latim, mais profundo, deprimere, puxar para baixo. O depressivo é alguém que está sempre embaixo. Mas antes de ficarmos na definição, recorramos à Organização Mundial de Saúde. O nobre órgão estabeleceu que existem hoje na Terra 340 milhões de depressivos. E a continuar dentro deste campo, provavelmente nos anos 20 teremos 400 milhões de portadores de depressão. Numa obra notável publicada nos Estados Unidos, um pouco antes do 11 de setembro, intitulado O Demônio do Meio-Dia, por um jornalista fantástico do The New York Times, o senhor Solomon. Ele diz que a depressão é um tormento inimaginável, ele é um deprimido crônico, e que existem aproximadamente nos Estados Unidos 200 terapias alternativas, fora as terapias clássicas, a psiquiatria, a homeopatia, a fitoterapia, a hipnose e etc. Então a depressão tornou-se uma pandemia. Podemos dizer, sem o menor erro, que vivemos a época da depressão. E a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existem fatores psicossociais. Por que a depressão cresceu tanto na atualidade? Então os psicólogos dizem, por causa da solidão, da ansiedade e do medo. Sim, claro, são 3 fatores preponderantes no desencadear da depressão. Mas se nós continuarmos na análise da depressão, vamos ver que os sábios e os mestres gregos que iniciam a medicina ocidental estabeleceram que a medicina era a única que poderia compreender esses dramas. E então apresentou aqueles fatores básicos que são responsáveis pelas doenças humanas. Então eles se referem ao sangue, a todas as manifestações de natureza amarela, negra, a bilis negra, a bilis amarela, a fleuma. E dizia mesmo que a bilis negra era uma herança de Adão. Que curioso, mitológico, porque nós herdamos da desobediência de Adão a problemática do conflito, a culpa. Mas no século II do cristianismo, a depressão, melancolia, passou a ser chamada como assídia ou assédia. E durante a Idade Média, o período de trevas, por 1000 anos, a depressão tomou conta do mundo. De tal ordem que no século XIV, a Igreja Católica Apostólica Romana denominou que a depressão ou melancolia era nada mais, nada menos do que um pecado capital, em que o demônio se apossava dos sacerdotes e das monjas e os aniquilavam. Aliás, a tese é curiosa, porque os gregos diziam que a depressão, a melancolia, era um castigo divino. Mas Aristóteles, examinando a vida de Sócrates e de Platão, diz que periodicamente eles entravam em melancolia quando eram inspirados pelos deuses. Que peculiar! Então, os deuses puniam com a melancolia e inspiravam através da melancolia. É, portanto, uma vertente muito curiosa e voltaremos a ela dentro de alguns instantes. A melancolia prossegue e Paracelso é o primeiro médico a pensar seriamente na melancolia. Ele propõe que se leve os pacientes melancólicos a lugares alegres, o que a medicina moderna psicoterapêutica não concorda. Será mais tarde Shakespeare que nos dará a visão da melancolia profunda no Hamlet,
O jovem sempre de negro, o jovem lamentando, fazendo perguntas conflitivas, ser ou não ser, morrer, dormir, sonhar, quem sabe, e suicidando-se depois. Romeu e Julieta, o suicídio duplo, e assim por diante. Mas por volta do fim do século XVII para XVIII, aparece na língua inglesa por primeira vez a palavra depression, da qual nós teremos a depressão. E logo depois, graças a Harvey, que conseguiu detectar o nosso sistema circulatório, o cérebro passou a ser examinado melhor. E descobriu-se que o cérebro era portador de umas células muito especiais. Como eram células diferenciadas, acreditaram que nervosas, deram-lhe o nome de neurônios. E esses neurônios têm uma cauda, e eles chamaram de axônios. Muito bem, mas não sabiam a finalidade. Foi no século XIX, a partir das experiências de Broca, que identificou o centro da palavra, as pesquisas notáveis na Salpêtrière, com Jean-Martin Charcot, Freud, Charles Richer, que irá pesquisar a metapsíquica e conclui que os mortos voltam em uma frase, que o cérebro passou a ter dignidade. A psiquiatria libera-se um pouco da fisiologia e vão surgindo os pródromos da psicologia. Aliás, Allan Kardec, quando publica a revista Spirita, no dia 1º de janeiro de 1858, ele coloca Revista de Estudos Psicológicos. Que previsão notável tinha este homem extraordinário. Mas o século XX irrompe com o Dr. Emílio Krepeli, o psiquiatra alemão, que, observando os melancólicos, percebeu que tanto entristeciam como alegravam-se. E ele criou a depressão bipolar. Será esse mesmo Emílio Krepeli quem vai estudar a esquizofrenia e diz que a esquizofrenia, mente dividida, cérebro dividido, era responsável por esses fatores muito perturbadores e chama demência precoce. Mas Freud, a quem tanto amamos, no ano de 1900 publicou um livro peculiar, Melancolia. Ele dizia que a melancolia resultava da perda. E dizia a perda de um relacionamento, a perda do emprego, a perda da saúde, a perda de um objeto de uso, a perda de dinheiro, a perda de alguém quando morre. E aí eu não concordo com Freud. Porque pessoas, quando morrem, não se perdem. Morrem, falecem, desencarnam. Então, abre o espaço. Ele diz, a tristeza é normal. Se o indivíduo fica triste até 4 semanas, é normal. Se ultrapassa, é patológico. Mas a ciência não entendia ainda como isso se dá. Nos anos 40, os neuropsiquiatras descobriram que nós possuíamos 5 bilhões de neurônios cerebrais e que esses neurônios não se repetem e morrem 15 mil por dia, o que equivale a dizer, aos 40 anos, o indivíduo já era velho, não tinha memória, não tinha disposição para nada. E se estabeleceu a idade mental entre 45 e 50 anos, quando a mulher entrava no climatério, e logo depois, quando o homem experimentava as suas transformações sexuais. Mas nos anos 50, graças ao advento dos microscópios eletrônicos, constataram os cientistas que nós temos 50 bilhões de neurônios. E que esses neurônios não se repetem. Mas quando eles morrem, os que sobrevivem substituem-nos por causa daquela cauda do axônio. Ela se ramifica, dendrite, palavra grega que significa árvore ou ramagem, e as neurocomunicações dão-se naturalmente. Nos anos 70, com o avanço da óptica e da tecnologia, se constatou que nós possuíamos 75 bilhões de neurônios. Então podem morrer os neurônios que quiserem, não farão falta se mantivermos a nossa vida mental ativa. E isso é notável, porque a própria ciência reconhece que a mente não é fruto dos neurônios. Ela é algo à parte, transpessoal, e é ela que conduz os nossos neurônios, produzindo naturalmente a produção, aliás, proporcionando a produção de determinadas partículas, porque se acreditava que essa transmissão era elétrica. Mas nos anos 60 descobriu-se que esses neurônios produziam substâncias chamadas neuropeptídeos e classificaram 63 mais ou menos até o momento.
Foi então que se descobriu que nós somos vítimas ou somos aquinhoados por 3 substâncias fantásticas: dopamina, serotonina e noradrenalina. Ora bem, quando nós temos muita dopamina, nós ficamos esquizofrênicos. Quando temos pouca, síndrome de Parkinson. Então é necessário ter aquela cota que dá alegria. A dopamina é a substância da alegria, acompanhada pela serotonina, produzida na face posterior do cérebro, no centro ceruleus, ou pela noradrenalina, produzida na RAF, também na parte posterior do cérebro. Então, os cientistas descobriram que a carência dessas substâncias produz a depressão. Mas por quê? Porque há 2 tipos de fatores. Os fatores hereditários, que eles chamam endógenos, internos, a hereditariedade. Se alguém é filho de um depressivo, tem 30% de ser depressivo também. Então, a depressão é fisiológica. As enfermidades infecto-contagiosas, a sífilis, o mal de Hansen, hoje a AIDS, as doenças degenerativas como Alzheimer, a síndrome do pânico, etc., levam-nos a esse transtorno depressivo profundo. Mas há outros fatores que são chamados psicossociais. Por exemplo, a solidão, muito bem. O medo, perfeitamente. A ansiedade. Nós vivemos o período da ansiedade. Estamos sempre desejando encontrar-nos onde não estamos. O medo. Quem hoje no mundo não tem medo não é um problema do Brasil. Eu viajo muito, peço licença para dizê-lo, e em toda parte o medo está presente. Quando chegamos na Rússia, há menos de um mês, a primeira coisa que nos disse o intérprete foi: não saiam a sós, para não serem assaltados. Saiam em grupos. Passando em Paris de volta, já estivemos lá este ano, o nosso amigo diretor descuidado. O número de furtos e roubos e agressões em Paris é incrível agora no verão, porque estamos com alto índice de turista, principalmente do leste europeu. Então é um problema de desequilíbrio da criatura humana. Nós vivemos um momento de medo, medo de perder o emprego, medo de perder a afetividade, medo da doença, medo da morte. Mas esses fatores psicossociais contribuem também para a depressão psicológica. Mas o que aconteceu? Houve um progresso da farmacologia e os cientistas descobriram que podiam sintetizar essas 3 substâncias e aplicá-las. Um paciente depressivo deve recorrer ao seu psiquiatra, caso a depressão seja fisiológica. Se ele tem na família alguém, se, por exemplo, seus pais são depressivos, ele terá 70% de possibilidade de ser depressivo também. Ele então deve fazer uma preparação, uma terapia preventiva. Mas se ele entrar no surto, que pode ser lento e que pode ser de um golpe. Mas como saber que o indivíduo está com depressão? Existem síndromes, sintomas, a insônia, os episódios de insônia. A pessoa dorme, acorda e não dorme mais. Aquele estado de amolecimento, quando chega a hora de levantar, é a hora que vem o sono. A indisposição, o excesso de apetite ou a falta dele, o desinteresse pela vida, a perda da afetividade. Porque essas 2 substâncias, serotonina e noradrenalina, são as responsáveis pelo nosso afeto. É comum os familiares do depressivo dizerem: não me ama mais. Mas não é ele, são as substâncias que fixam a afetividade. O espírito ama, mas a aparelhagem não está produzindo as substâncias correspondentes. Então o indivíduo entra neste golpe de angústia, de tristeza, que pode ser lento ou que pode ser de um momento para outro, chamado surto depressivo. A depressão é perversa, porque nós temos a depressão infantil, juvenil, adulta, senil. Temos a depressão pré-parto, a depressão pós-parto, temos a depressão sazonal. Então, diante de todo esse equipamento, procurar o psiquiatra, sem dúvida. E ele nos indicará o psicólogo, nos indicará o psicanalista, ou nos indicará, talvez, o centro espírita. Por quê? Porque na raiz de todo transtorno de natureza psicológica, psiquiátrica, há um espírito doente, que é o encarnado, que abre campo para os fenômenos tormentosos da obsessão. Divaldo, muito obrigado. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.